Olá, entusiastas do cosmos e viajantes da imaginação. Sejam muito bem-vindos de volta ao Círculo Celeste. Hoje, vamos tocar num dos sonhos mais persistentes da humanidade, alimentado por décadas de ficção científica espetacular, a viagem à velocidade da luz. Quem nunca se imaginou no comando da Enterprise, saltando entre sistemas estelares em questão de dias, ou talvez na Millennium Falcon, fugindo do Império ao entrar no hiperespaço? A ideia de cruzar as vastas distâncias cósmicas, de visitar Alpha Centauri no fim de semana ou explorar a galáxia de Andrômeda nas férias, é incrivelmente sedutora. É a promessa de um universo sem limites, ao alcance das nossas mãos, ou melhor, das nossas naves. Essa visão permeou nossa cultura. Filmes, livros, séries, todos eles pintam um quadro onde a velocidade da luz é quase como uma barreira de som cósmica, algo que, com o motor certo, a tecnologia adequada, ou talvez um pouco de engenharia reversa alienígena, nós poderíamos superar. Acreditamos que é só uma questão de tempo, de investimento, de genialidade humana para desbloquear esse cheat-code universal e finalmente nos tornarmos uma espécie verdadeiramente interestelar. Afinal, já superamos tantas barreiras que pareciam intransponíveis, não é mesmo? Voar, ir à Lua. Por que a velocidade da luz seria diferente? Pois é aqui que a ciência, a nossa guia confiável pela realidade do universo, entra em cena com um sonoro e talvez decepcionante, não tão rápido. A verdade, baseada nas leis mais fundamentais da física que conhecemos, é que viajar exatamente na velocidade da luz, para qualquer coisa que possua massa, como nós, nossas naves, até mesmo um grão de poeira, não é apenas difícil, não é apenas tecnologicamente desafiador, é fisicamente impossível. E hoje, vamos mergulhar fundo nas razões pelas quais esse limite cósmico existe e por que ele é tão absoluto. Preparem-se para desmantelar um mito e encarar a física de frente. É inegável o poder que a ficção científica tem sobre o nosso imaginário coletivo. Obras como Star Trek, com seu motor de dobra que engana o espaço-tempo, ou Star Wars, com o hiperespaço que permite viagens quase instantâneas, nos condicionaram a pensar na velocidade da luz como um obstáculo a ser superado, uma espécie de recorde a ser batido. Mesmo filmes mais recentes e com forte embasamento científico, como Interstellar, precisam recorrer a conceitos altamente especulativos, como buracos de minhoca estáveis e atravessáveis, para viabilizar viagens interestelares em escalas de tempo humanas. Essas soluções criativas são fantásticas para a narrativa, mas acabam obscurecendo a natureza fundamental do limite da velocidade da luz. O problema central é que essas histórias, em sua maioria, precisam ignorar ou criar exceções convenientes para as leis da física como as entendemos. A relatividade especial de Albert Einstein, uma das teorias mais bem testadas e comprovadas da ciência, estabelece que a velocidade da luz no vácuo, aproximadamente 300.000 km por segundo, representada pela letra c, não é apenas uma velocidade muito alta, é uma constante fundamental do universo, um limite intrínseco à própria estrutura do espaço-tempo. Não é como a barreira do som, que depende do meio. C é o limite máximo para a propagação de qualquer interação ou informação no universo. E a primeira grande implicação dessa teoria para nossa jornada interestelar dos sonhos está na relação entre velocidade e massa. Ao contrário do que a física clássica de Newton nos dizia, a massa de um objeto não é constante. À medida que um objeto com massa acelera e se aproxima da velocidade da luz, sua massa inercial, a resistência à aceleração, aumenta exponencialmente do ponto de vista de um observador externo. Isso significa que, quanto mais rápido você tenta ir, mais pesado você se torna, e mais difícil fica ganhar ainda mais velocidade. É uma barreira que se ergue cada vez mais alta à medida que você se aproxima dela. Vamos visualizar isso. Imagine nossa nave espacial, partindo da Terra. Ligamos os motores e começamos a acelerar. No início, tudo parece normal, mas conforme ganhamos velocidade, digamos, 50%, 70%, 90% da velocidade da luz, a massa da nave começa a aumentar significativamente. Para conseguir o próximo incremento de velocidade, digamos, de 90% para 91% de C, precisamos de muito mais energia do que precisamos para ir de 0% a 1% de C. E para ir de 99% para 99,9%, a energia necessária é ainda mais colossal. É uma curva que dispara para o infinito. A matemática aqui é implacável. A famosa equação é igual a mc sobrescrito 2, que relaciona energia e massa, tem uma forma mais completa na relatividade especial que leva em conta o movimento. Ela nos mostra que, para que um objeto com massa inicial diferente de zero atinja exatamente a velocidade da luz, c, sua massa se tornaria infinita. E para acelerar uma massa infinita, você precisaria de uma quantidade infinita de energia. Não estamos falando de uma quantidade absurdamente grande, mas literalmente infinita. Não existe energia suficiente em todo o universo observável para levar um único átomo massivo até a velocidade da luz. É um beco sem saída energético. Mas e a luz? Os fótons viajam na velocidade da luz. Você pode argumentar. E está corretíssimo. Mas aqui está o pulo do gato cósmico. Fótons, as partículas de luz, não possuem massa de repouso.
Eles são pura energia em movimento. Eles não precisam acelerar de 0 até c, eles já são emitidos, criados, viajando a essa velocidade. É a condição natural deles por não terem massa. Qualquer coisa com massa, por menor que seja, está presa a essa regra da energia infinita. E, como se não bastasse, lembre-se que chegar lá é só metade do problema. Você precisaria frear. Desacelerar exigiria uma quantidade de energia igualmente infinita, tornando a missão duplamente impossível do ponto de vista energético. Vamos fazer um exercício mental ainda mais ousado. Suponhamos, por um instante de pura fantasia, que de alguma forma conseguimos driblar o problema da energia infinita. Talvez descobrimos uma fonte de energia desconhecida ou uma física totalmente nova. Mesmo assim, a viagem à velocidade da luz, ou muito perto dela, seria incrivelmente perigosa por outros motivos. O espaço interestelar, que parece tão vazio, na verdade contém átomos dispersos, principalmente hidrogênio, moléculas, grãos de poeira e radiação cósmica. Em velocidades normais, isso não é um grande problema, mas a velocidades relativísticas, próximas à da luz, a história muda drasticamente. Cada minúsculo átomo de hidrogênio, ao colidir com a nave, teria um impacto energético comparável ao de partículas em grandes aceleradores aqui na Terra. Um simples grão de poeira, com alguns microgramas, atingindo a nave a 99,9% de C, liberaria uma energia cinética colossal, equivalente à explosão de uma pequena bomba atômica. A nave seria constantemente bombardeada por essa chuva de projéteis energéticos e radiação ionizante intensa, que não só danificaria a estrutura da nave, como a tornaria perigosamente radioativa para qualquer tripulação a bordo. Seria como tentar atravessar um tiroteio cósmico usando uma armadura de papel alumínio. E ainda outro fenômeno extraordinário previsto pela relatividade, a dilatação do tempo. Quanto mais rápido você se move no espaço, mais devagar o tempo passa para você em relação a um observador que está parado ou se movendo mais lentamente. Isso não é ficção, é um efeito real, comprovado experimentalmente com relógios atômicos em aviões e satélites GPS, que precisam corrigir esse efeito para funcionar corretamente. Em velocidades próximas à da luz, esse efeito se torna extremo. Numa viagem a um sistema estelar a 10 anos-luz de distância, a 99% da velocidade da luz, a viagem levaria pouco mais de 10 anos do ponto de vista da Terra. Mas para a tripulação na nave, o tempo passaria muito mais devagar, talvez apenas 1,4 anos se sentiriam passar. A dilatação do tempo parece, à primeira vista, uma solução mágica para as vastas distâncias. Viajar para Andrômeda, a 2,5 milhões de anos-luz, poderia parecer levar apenas algumas décadas para a tripulação, se a velocidade fosse absurdamente próxima de C. No entanto, isso cria um paradoxo social e existencial devastador. Ao retornar dessa viagem curta para eles, a tripulação encontraria uma Terra onde se passaram 5 milhões de anos. Seus amigos, famílias, toda a civilização que conheceram teriam desaparecido há eons. Seriam viajantes do tempo rumo a um futuro desconhecido e talvez inóspito. A dilatação do tempo, embora fascinante, nos isolaria irremediavelmente do nosso próprio tempo de origem. Mas vamos voltar a problemas mais imediatos. Mesmo se almejarmos velocidades bem menores, mas ainda assim muito altas, enfrentamos os limites do corpo humano. Estamos adaptados à gravidade da Terra, 1G. Durante o lançamento de foguetes, os astronautas experimentam forças de 3 a 4G por poucos minutos, e isso exige treinamento intenso e trajes especiais. Manter uma aceleração constante, mesmo que de apenas 1G, para simular a gravidade terrestre e tornar a viagem mais confortável, por longos períodos, já é um desafio energético imenso. Para atingir apenas 10% da velocidade da luz, cerca de 30 mil km por segundo, a uma aceleração constante de 1G, precisaríamos manter essa aceleração por mais de um mês. Nenhum sistema de propulsão atual ou previsto consegue fazer isso com a massa de uma nave tripulada. E mesmo que tivéssemos essa propulsão milagrosa de 1G constante, as distâncias dentro do nosso próprio sistema solar impõem limites. Vamos imaginar uma viagem ambiciosa até a borda interna da nuvem de Oort, a cerca de 1000 unidades astronômicas do Sol. Para chegar lá o mais rápido possível sob 1G, precisaríamos acelerar por cerca de 45 dias, atingir o ponto médio, virar a nave e desacelerar pelos próximos 45 dias. Sabe qual seria a velocidade máxima atingida nesse trajeto? Cerca de 38 mil km por segundo, o que dá uns 12% ou 13% da velocidade da luz. Ou seja, nem mesmo cruzando todo o nosso vasto sistema solar sob uma aceleração constante e idealizada, chegaríamos perto da velocidade da luz. Simplesmente não há um espaço suficiente para acelerar tanto e depois frear. Neste ponto, muitos pensam, ok, viajar na velocidade da luz é impossível, mas e os atalhos? E o motor de dobra? E os buracos de minhoca? São conceitos fascinantes, sem dúvida. O motor de Alcubierre, proposto em 1994, imagina contrair o espaço à frente da nave e expandir-o atrás, criando uma bolha que se moveria mais rápido que a luz sem que a nave, dentro da bolha, violasse a relatividade local.
O problema? A matemática exige o uso de matéria exótica com densidade de energia negativa, algo que nunca foi observado e que viola as condições de energia conhecidas da física clássica. Estudos recentes sugerem que, mesmo que tal matéria existisse, as quantidades necessárias seriam astronomicamente grandes, talvez equivalentes à massa de planetas inteiros, e a energia para manipular isso seria igualmente colossal e provavelmente instável. Buracos de minhoca, ou pontes de Einstein-Rosen, são outra possibilidade teórica permitida pela relatividade geral. Seriam túneis no espaço-tempo conectando pontos distantes. Matematicamente, eles podem existir, mas as soluções mais simples os mostram como sendo incrivelmente instáveis, colapsando quase instantaneamente. Para mantê-los abertos e atravessáveis, novamente precisaríamos de grandes quantidades da hipotética matéria exótica com propriedades antigravitacionais. Além disso, a radiação intensa que poderia se acumular dentro de um buraco de minhoca poderia ser letal para qualquer viajante. Quanto à tecnologia alienígena, bem, se civilizações avançadas existem e viajam entre as estrelas, ou elas descobriram uma nova física que desconhecemos, o que é sempre uma possibilidade em aberto, embora sem evidências, ou elas utilizam métodos que estão além da nossa compreensão atual, talvez aproveitando fenômenos que nem sequer teorizamos. Mas especulação não é ciência. Então, qual é a conclusão? A viagem à velocidade da luz, como retratada na ficção, permanece firmemente no campo da fantasia devido a barreiras fundamentais impostas pelas leis da física como as conhecemos, a necessidade de energia infinita, os perigos das colisões a altas velocidades, a dilatação extrema do tempo e os limites biológicos e de escala. Isso significa que estamos presos à Terra para sempre? Não necessariamente. A história da ciência é uma história de superação de limites através da compreensão, não da negação. Talvez nunca alcancemos de ser, mas podemos descobrir formas mais eficientes de propulsão que nos permitam atingir frações significativas da velocidade da luz, tornando viagens a estrelas próximas viáveis em escalas de tempo de séculos ou milênios. Talvez a chave esteja em naves geracionais, ou em tecnologias de animação suspensa, ou em enviar sondas robóticas ultra-rápidas impulsionadas por lasers. A exploração espacial não exige que quebremos as leis da física, mas sim que as entendamos profundamente e trabalhemos dentro delas de maneiras inteligentes e inovadoras. O universo nos impõe limites, mas também nos oferece um playground vasto e cheio de maravilhas para explorar, mesmo que a um ritmo mais lento do que sonhamos. O importante é continuar olhando para cima, continuar perguntando, pesquisando e buscando entender nosso lugar neste cosmos imenso. Aceitar o limite da velocidade da luz não é desistir do sonho interestelar, é direcionar nossos esforços para caminhos que sejam, de fato, possíveis. O que você pensa sobre tudo isso? Acredita que um dia encontraremos uma brecha nas leis da física ou que teremos que nos contentar com viagens mais lentas? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos continuar essa conversa fascinante. Se você gostou de desvendar mais esse mistério cósmico conosco aqui no Círculo Celeste, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima jornada pelo conhecimento.